Essa situação ultrapassou, e muito, o limite do que pode ser considerado apenas desconfortável. Ela entrou em um território perturbador, delicado e profundamente questionável. E a forma como o nome de V foi arrastado para o meio de uma batalha judicial corporativa, sem o seu consentimento direto, deixou muitos fãs e observadores da indústria completamente perplexos. Vamos analisar tudo com calma, porque essa história é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Recentemente, novos desdobramentos do processo judicial envolvendo Min Hee-jin e a HYBE vieram à tona, e um detalhe específico chamou atenção. Mensagens privadas trocadas entre V, integrante do BTS, e Min Hee-jin foram aceitas como evidência no tribunal. Sim, mensagens privadas de uma conversa pessoal acabaram sendo apresentadas oficialmente em um processo judicial. De acordo com os relatos divulgados pela imprensa coreana, em conversas no Kakao Talk entre V e Min Hee-jin, houve um momento em que o assunto do suposto plágio surgiu. Durante a troca de mensagens, V teria comentado que também havia visto as comparações e que achava que algumas partes pareciam semelhantes. Uma observação breve, dentro de um contexto informal, acabou ganhando proporções gigantescas quando foi anexada como prova no processo que discute as alegações de que o Elite teria copiado elementos associados ao New Jeans. Aqui é importante entender o contexto jurídico. Min Hee-jin havia levantado publicamente suspeitas de que o conceito e alguns elementos do Elite seriam semelhantes aos do New Jeans. Isso gerou um conflito intenso dentro da própria estrutura da HYBE, já que as duas equipes fazem parte do mesmo conglomerado. A questão central no tribunal girou em torno de saber se as declarações dela configuravam uma acusação factual de plágio ou se eram apenas uma opinião. O tribunal decidiu que as falas de Min Hee-jin se enquadravam como uma expressão de opinião, uma avaliação subjetiva baseada em impressão geral de similaridade, e não como uma acusação objetiva e comprovada de plágio. Em termos legais, isso faz diferença. Uma opinião, ainda que polêmica, tem proteção jurídica diferente de uma afirmação factual que poderia configurar difamação ou quebra de contrato. No entanto, durante essa análise, as mensagens privadas de Kakao Talk foram incluídas como parte do material apresentado. E foi aí que o desconforto aumentou. Segundo os relatórios, V teria escrito algo como: "Sempre surgem comentários sobre plágio. Isso nunca deixa de aparecer. Eu também vi e achei que parecia semelhante." É uma frase curta. Não é um laudo técnico. Não é um posicionamento oficial. Não é uma declaração pública. É uma conversa privada entre conhecidos. Ainda assim, essa mensagem foi utilizada como evidência dentro de uma disputa corporativa de alto nível. Agora, imagine a situação sob a perspectiva dele. Ele não era parte do processo. Não estava processando ninguém. Não estava sendo processado. Não era testemunha oficial convocada. Não estava envolvido formalmente na disputa. E mesmo assim, sua conversa privada acabou dentro de um tribunal, anexada a um processo que envolve executivos, acionistas e disputas contratuais complexas. Foi então que V decidiu se manifestar. Através de um story no Instagram, ele abordou diretamente o ocorrido. Em sua declaração, ele explicou que Min Hee-jin era uma conhecida e que aquela troca de mensagens fazia parte de uma conversa cotidiana, informal, marcada por empatia. Ele deixou claro que não tinha intenção de tomar partido em nenhum dos lados do conflito. E enfatizou que estava profundamente perturbado pelo fato de aquela conversa privada ter sido apresentada como evidência sem o seu consentimento. Essa declaração foi importante por vários motivos. Primeiro, porque reforça que ele não estava emitindo um julgamento formal ou técnico sobre plágio. Segundo, porque destaca a questão central aqui: consentimento e privacidade. Independentemente do conteúdo da mensagem, o ponto principal é que se tratava de uma conversa privada. A discussão deixa de ser apenas sobre supostas similaridades entre grupos e passa a envolver algo mais amplo. Até que ponto conversas pessoais podem ser usadas como ferramentas legais? Em um ambiente corporativo tão competitivo e sensível quanto o da indústria do K-pop, onde conceitos, imagens e estratégias são cuidadosamente planejados, qualquer palavra pode ganhar peso desproporcional. Outro fator que torna tudo ainda mais delicado é o contexto interno da própria HYBE. O presidente Bang Si-hyuk esteve envolvido na produção do álbum de estreia do Elite.
Isso adiciona uma camada extra de complexidade, já que o conflito não é apenas externo, mas interno ao conglomerado. Há relações profissionais, hierarquias e interesses empresariais entrelaçados. Enquanto isso, no campo jurídico, o tribunal decidiu que a Hybe perdeu a ação relacionada ao acordo de acionistas contra Min Hee-jin, rejeitando a maior parte das alegações apresentadas pela empresa. Contudo, a Hybe já apresentou recurso, o que significa que o processo ainda está longe de uma conclusão definitiva. A disputa continua em andamento. No meio de tudo isso, o nome de V acabou sendo permanentemente associado ao caso. Mesmo ele deixando claro que não quer tomar partido, sua fala foi registrada em documentos legais e amplamente divulgada pela mídia. E esse talvez seja um dos aspectos mais inquietantes da situação. A dificuldade de separar a vida privada da exposição pública quando se é uma figura global. Existe também um impacto simbólico. V é um artista, não um executivo corporativo. Ele é conhecido por sua música, sua arte, sua presença de palco. Ver seu nome envolvido em uma batalha jurídica empresarial levanta reflexões sobre os limites entre artistas e estruturas empresariais que os cercam. Para muitos fãs, a questão central não é sequer se houve ou não similaridade entre grupos. O foco passou a ser o respeito à privacidade. Em um mundo hiperconectado, onde mensagens podem ser facilmente registradas, capturadas e compartilhadas, a linha entre o pessoal e o público se torna cada vez mais frágil. Além disso, há o fator emocional. Quando V afirma que estava apenas demonstrando empatia em uma conversa cotidiana, ele reforça que o contexto era humano, não estratégico. Conversas entre conhecidos podem incluir opiniões rápidas, impressões momentâneas, comentários sem intenção de repercussão maior. Transformar isso em evidência formal altera completamente o peso daquelas palavras. A situação também expõe como disputas internas na indústria podem escalar rapidamente e atingir pessoas que originalmente não estavam no centro da controvérsia. O que começou como uma discussão sobre conceitos e identidade artística evoluiu para um embate judicial envolvendo contratos, confiança e governança corporativa. Independentemente do lado que alguém escolha apoiar, é difícil ignorar o desconforto causado pelo uso de uma conversa privada sem consentimento explícito. Esse detalhe adiciona uma camada ética à discussão que vai além do aspecto legal. No fim das contas, V deixou clara sua posição. Ele não quer tomar partido. Ele não pretende ser usado como arma em uma disputa que não iniciou. Mas, ao mesmo tempo, seu nome já está registrado nos autos do processo. E na era digital, registros tendem a permanecer. Talvez o ponto mais perturbador seja justamente esse. A sensação de que mesmo quando alguém tenta se manter neutro, pode acabar envolvido por circunstâncias externas. Em uma indústria marcada por competição intensa e atenção constante da mídia, qualquer detalhe pode ganhar proporções inesperadas. Essa história ainda não chegou ao fim. O recurso da Hybe indica que novos capítulos podem surgir. Novas decisões podem ser tomadas. Novas revelações podem aparecer. Mas uma coisa já ficou evidente. A discussão não é apenas sobre plágio ou similaridade estética. É sobre limites, consentimento, responsabilidade e o impacto das palavras quando saem do ambiente privado e entram no palco jurídico. E você? Como enxerga tudo isso? Acha que conversas privadas deveriam ter proteção absoluta nesse tipo de contexto? Ou entende que, dentro de disputas corporativas, qualquer elemento pode ser utilizado como prova?